São 9 horas mais 3 minutos agora em Beraba, 9:03. Bom, vamos mudar um pouquinho aqui o rumo da prosa. Quero agradecer aqui a audiência lá na nossa live no Facebook. Daqui a pouquinho vamos falar com todo mundo aqui, tá bom? Mas nós vamos conversar agora com a diretora administrativa lá do Hospital Mário Palmério, o Mário Palmério Hospital Universitário, a Denise Monteiro, né? Muito obrigado, Denise, por falar com a gente, falar aqui com os nossos ouvintes, os nossos internautas. Mas a Uniub acaba de assumir a gestão lá do sanatório espírita. E o sanatório é uma instituição que passou por várias dificuldades nos últimos tempos, com problemas aí de manutenção para o atendimento às questões relacionadas a doenças mentais. Denise, o que deve acontecer hoje com o sanatório? Ele vai seguir com o seu trabalho, vai mudar muito a forma de atendimento? O que é previsto para o sanatório? Bom dia. Bom dia. Bom, para o sanatório, o que a gente tem feito de projeto é melhorar a assistência que já existe. Melhorar em que sentido? Que a gente consiga otimizar recursos, buscar novos financiamentos, novas fontes de receitas e dar manutenção no trabalho que já existe há mais de 80 anos. Uhum. Então, em termos de modelo assistencial, não são previstas muitas mudanças. O que muda? Eu tenho uma participação maior da área acadêmica, nós estamos prevendo a criação da residência médica em psiquiatria. Isso traz um fôlego, traz uma situação melhor, né, nos atendimentos. Um campo maior de estágio, onde a gente vai ter um aproveitamento maior de equipes de psicologia, de odonto, de educação física, enfermagem, a medicina, né? Então, o que a gente prevê muito é isso. Agora, o modelo assistencial não deve sofrer muita alteração. Tá, agora, pois hoje a gente tem aí uma nova política de atendimento para essa área da psiquiatria. Uma questão, uma política antimanicomial, uma questão mais humanitária, mais humana. O sanatório deve passar por essas transformações, Denise? Olha, o sanatório hoje, ele já trabalha em um modelo bem atualizado, muito voltado para a humanização, uma preocupação muito grande com a deshospitalização do paciente, e isso é o que a gente vai dar continuidade. E implementando as condições de atendimento hospital-dia, né, o manejo desse paciente da forma mais humanizada possível, tendo uma porta de entrada para que ele chegue mais rápido, que ele não passe muito tempo na UPA. Então, enfim, essa preocupação já existe e esse trabalho já vem sendo feito. Uhum. O propósito é melhorar o que já está acontecendo. Mas ele já há algum tempo trabalha no modelo diferenciado. E com relação ao atendimento do SUS, lá vai ter uma porta para o SUS? O sanatório é 100% SUS. Uhum. Né? Ele não trabalha com nenhum tipo de atendimento convênio particular. Ele vai continuar sendo assim? Não, a nossa ideia é que se abra uma ala para convênios e particulares. A gente começa a ofertar para os convênios essa possibilidade. Uhum. Porque hoje é uma demanda que já existe. Nós aqui no Mário Palmério, a gente conhece a porta, né? E sabemos a demanda para esses pacientes que têm tanto para convênio quanto particular. Hoje os pacientes de convênio, de uberada, eles acabam sendo transferidos. Eles vão fazer o tratamento fora porque não tem o espaço aqui. Então a nossa ideia é que tenha sim. Né? E isso seria mais uma fonte de receita para garantir a continuidade do trabalho do sanatório e aumentar o volume de atendimento SUS. Tá. Mas o SUS vai continuar tendo prioridade lá? Sim, o sanatório é uma instituição filantrópica,
né? E hoje ela é 100% SUS, e sendo 100% SUS, ela tem as dificuldades financeiras que são conhecidas por todo mundo. Uhum. Então, qual que é a ideia? O sanatório precisa de uma nova fonte de receita. Uma das possibilidades é essa, né? Nós estamos olhando várias possibilidades. Uma delas é a criação de atendimento a convênios. A política de internação vai continuar, Denise? Como? A política de internação, como é que vai seguir lá no sanatório? Como você... o que você chama de política de internação? Recepção de novos internos. Vai ter espaço para internação, para tratamento de internos lá? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. Tratamento para internos, vai ter tratamento de internos lá no sanatório? Sim, o propósito do sanatório é isso, né? É só que a gente precisa entender internação num hospital psiquiátrico diferente do que a gente via no passado, né? Uhum. Hoje uma internação de um hospital psiquiátrico, ela está muito voltada para a reintegração do paciente. E não para aqueles tratamentos que a gente via antigamente, que a gente vê em filmes, né? Isso hoje não é praticado mais. Uhum. Então, hoje o que a gente tem metas de internação, tempo de internação. O sanatório não é para o paciente morar, né? Ele é um hospital onde ele precisa ter uma prática de acompanhamento, uma programação de auto e reintegração. Então, isso é o que já é feito, isso é o que vai continuar sendo feito. Bom dia, Denise. Prazer em ouvi-la aqui na Rádio JM. Tudo bem com você? Tudo bem e você, Lídia? Tudo bem. Eu queria saber o seguinte, nessa mudança de gestão do sanatório, assim também como na mudança de conceitos, o sanatório, pelo que eu estou percebendo, vai ter que dar um jeito naqueles pacientes que já estão lá há muitos anos, morando lá, vivendo lá, e que inclusive não puderam sair de lá naquele período de dificuldade financeira em que o sanatório estava. Como vocês vão conviver e que tipo de decisão será tomada com relação àqueles pacientes que já moram no hospital ou que já moravam no sanatório? Lídia, hoje nós temos poucos pacientes moradores. Como eu te falei, essa política assistencial dele está sendo trabalhada desde o ano passado. Então, já se tem um trabalho muito forte da reabilitação desse paciente e transferência dele para a família ou para as casas das residências terapêuticas, que o Uberaba já tem. Então, hoje o volume de pacientes que estão lá mais de 30, 60 dias é muito pequeno. Inclusive, uma das exigências que foram feitas na interdição do sanatório foi que se trabalhasse esse período de alta. Então, hoje lá passa um trabalho muito forte com assistência social, com família e com as residências terapêuticas, exatamente para evitar que o paciente seja morador. Então, hoje, essa questão que o pessoal via sempre falar, o paciente mora lá, totalmente incapaz, isso a gente vê muito pouco, graças a Deus. Tá, mas esses que estão lá, então vocês já estão trabalhando no sentido de reencaminhá-los ou para a família ou para instituições asilares, seria isso? Isso. Uhum. Tá. E a partir do momento em que ele realmente for tratado como uma casa de saúde, as adaptações que terão que ser feitas lá, vocês já fizeram o levantamento do volume de investimentos, de recursos que terão que ser feitos para adaptar o sanatório para trabalhar como hospital psiquiátrico? O hospital hoje, ele tem alvará sanitário, né, como casa de instituição hospitalar de psiquiatria. Diferente de um hospital geral, as exigências são diferentes, né? A gente tem, assim, eu não tenho lá centro cirúrgico, eu não tenho algumas alas, eu não tenho TI, né? Então, o trabalho hoje dentro do hospital, ele está sendo bem feito dentro da estrutura existente. É claro que a gente trabalha muito forte a segurança do paciente, a questão de CCIH, a questão dos controles de segurança do prédio, está sendo feita uma avaliação da estrutura mesmo do prédio,
mas não são grandes alterações a serem feitas. Né? A gente precisa ter continuidade, manutenção e conseguir abrigar bem esses pacientes dentro do espaço. Mas é diferente de um hospital geral. Tá. Qual vai ser a capacidade de atendimento diário lá, Denise? Quantos leitos nós vamos ter no sanatório e que tipo de paciente poderá ser encaminhado? Que tipo de patologia, melhor falando, né? Que tipo de patologia poderá ser tratada lá? A capacidade inicial agora, com essa reestruturação que foi feita, nós trabalhamos tudo por uma capacidade de 60 leitos. O sanatório tem capacidade de 100 leitos. Né? Mas, assim, em função do financiamento e tudo, nós estamos trabalhando com uma capacidade de 60 leitos. Normalmente ele fica com 50, 55. Hoje ele está com 20. Foi uma decisão de segurar um pouquinho as entradas para essa transição e agora já estamos voltando a receber normalmente. O que é o paciente que vai para lá? O paciente psiquiátrico, paciente depressivo, paciente com surto psicótico, paciente com problema com álcool e drogas. Esse é o tipo de paciente que vai. Lá, então, além da questão da psiquiatria, vai também ter uma extensão da hoje clínica de psicologia da Uniub. O trabalho da psicologia vai ser muito forte lá dentro, né? Um dos eixos nossos é medicina, enfermagem e psicologia. Seja na saúde área mental, acadêmica, né? que nós estamos trabalhando no campo de estágio direto. Seria as disciplinas envolvidas na saúde mental. Isso. A Érica Rodrigues está perguntando aqui se não houver vagas nas residências inclusivas, para onde irão os pacientes psiquiátricos. Ela está perguntando. Qual que é a pergunta dela? Se não houver vagas nas residências inclusivas, para onde irão esses pacientes psiquiátricos que hoje estão lá? Até o momento, nós entendemos, nós não tivemos essa questão de não ter vagas. Né? E a residência terapêutica, ela é criada a partir das demandas. A residência terapêutica não é responsabilidade do sanatório. Ela é responsabilidade do município. Mas então, peraí, deixa eu entender, Denise. Vai ser triado nas UPAs e mandado, encaminhado para lá? Eu não vou poder levar, por exemplo, um parente que esteja surtando diretamente para lá? Eu tenho que passar por ele na triagem? Isso já é assim, Lídia. Hoje o paciente passa pela UPA. Como todos os serviços de saúde de Uberaba, existe a UPA que regula o paciente, a não ser para gestante, né, e politrauma, que SAMU leva direto da escola e gestante traz para o Mário Palmeiras para lá. A ideia é sim, a gente trabalhar o sanatório para que ele venha a ter uma porta aberta. Hoje ele não tem. Tá? Mas isso é uma definição a nível da Secretaria de Saúde, não é uma definição nossa perante o sanatório. É uma coisa que precisa ser trabalhada. Nesse primeiro momento, então, terá que ser triado pela UPA. Nesse primeiro momento, ele continua como estava antes. Que já estava assim, já estava triado pela UPA. Tá. Agora, é importante diferenciar a questão da clínica terapeuta com o atendimento hospitalar de saúde mental. Né? Hoje, o sanatório ele não é uma clínica terapêutica, por isso não tem pacientes de longa duração internados, né? de internações de longa duração. É isso que vocês vão fazer, pegar esses pacientes e transferir para outras instituições, não é isso? À medida em que ele tiver condição. Porque a gente tem que entender que a saúde mental ela tem várias etapas. Ela vem desde a primeira internação e ela vem caminhando para que o paciente, com o tempo, reabilite. A ideia é que ele volte para a origem dele. Agora, o tempo disso depende muito dele também. O nosso plano, né, o plano terapêutico do sanatório hoje, ele trabalha para dar alta com 30, 60 dias para o paciente. Mas é claro que essa alta só vai acontecer se ele tiver condição. Quanto mais trabalhar diretamente com esse paciente, mais rápido ele tem previsão de alta. Mas é tudo dentro de um programa. Existe todo um projeto essencial traçado para cada paciente. Tá, você disse de transferência. Quantos pacientes estão nessa situação de transferência, Denise? Olha, se não me engano, mas eu posso te confirmar, ontem nós conversamos, tínhamos 2 pacientes nessa situação. Assim, às vezes fica uma imagem de que tinha muita gente, né, uma super... Não tem isso, não tem.
A gente tem muito paciente em tratamento, mas pacientes que têm alta programada, que a família está acompanhando, né? Diferente do que às vezes as pessoas pensam que todo mundo que está lá não tem como voltar para casa. Nós temos todas as famílias que acompanham, tem as reuniões com as famílias, tem o acompanhamento do tratamento, a programação de alta. A programação de alta é feita com a família. Então, assim, o paciente que não tem para onde ir, que está lá no tempo, é a minoria. Ô, Denise, agora, só para reforçar, porque eu estou com um ouvinte aqui perguntando, só para você explicar direitinho, por favor, como que vai funcionar a questão da internação através de convênios? A internação através de convênios, ela não foi estruturada ainda, Lídia. Mas o nosso trabalho está muito voltado nisso. Porque realmente a gente sabe que tem uma demanda muito grande, reprimida em Uberaba, e que acaba transferindo pacientes daqui para outras regiões. Por exemplo, é muito comum o paciente de Uberaba ir para a França, ir para Itapira, né? Então a ideia é que a gente estruture rápido esses atendimentos para os convênios. Mas também não depende só da gente, depende de ter o projeto e fazer o aditivo aos contratos, que hoje são os operadores que trabalham com mais Palmed. Aí, nesse caso, não seriam apenas aquelas operadoras tradicionais, poderiam ser outras também. Não precisaria ser só, por exemplo, a RN, que é com quem vocês mais trabalham, que é a Rap Vida, né, lá no Mário Palmério. Mas outras também. Nós temos hoje 31 operadoras dentro do Mário Palmério. Né? Então, nós temos Ipiceng, PSN, Cassi, Bradesco, Semig Saúde, Vitale, Sul América, RN, São Francisco, HB, Unimed. Então, assim, são várias operadoras. A ideia é transferir esse mesmo formato para o sanatório. Para o sanatório. Porque o que acontece hoje? Acaba que muitas vezes a gente acaba recebendo esse paciente aqui. E aqui não é o local ideal. Né? A gente vai dar tratamento e tudo, mas não com a qualidade que ele teria numa casa especializada para ele. Certo. Eu não tenho condição aqui de dar uma atividade física, eu não tenho condição de fazer uma convivência dele com as outras pessoas que estão internadas. Então fica muita coisa para trás. Eu não tenho uma terapia ocupacional para acompanhar todo dia. Então o ideal é que realmente ele vá para uma instituição que tenha um conjunto de ações para o atendimento dele. Tá. Denise, tem aqui a pergunta da Valéria Guimarães. É o seguinte: o sanatório espírita atenderá pessoas com abuso de substância, álcool e drogas, ou o encaminhamento somente pela UPA São Benedito, ou a UPA do Mirante também, parece? Né? Nesse primeiro momento, é bem interessante a gente falar sobre isso. Nesse primeiro momento, ele continua fazendo o mesmo tipo de atendimento que ele fazia, que inclui essa necessidade do álcool e droga, só que via UPA. Ele ainda é um paciente que vai regulado. Ou a UPA, ou, por exemplo, o paciente teve um surto e ele veio aqui para o Mário Palmério, para um primeiro atendimento de urgência, uma tentativa de autoextermínio, alguma coisa desse tipo. Ele vai ser atendido, vai tirar ele desse primeiro risco, que não é só um risco psicológico, é um mental, é um risco clínico também, e a gente vai pedir a vaga para ele no sanatório. E nesse segue. A mesma coisa pode acontecer em todos os outros hospitais. E a mesma coisa que acontece na UPA. Tá, a ideia é trabalhar agora numa reestruturação, e essa reestruturação também depende de questões financeiras e pactuações com o município, para que o sanatório tenha uma porta aberta. Quando conseguirmos isso, vai mudar esse fluxo. Aí eu vou ter condição de atender esse paciente, muitas vezes diretamente lá. Mas sempre lembrando que tem que ser avaliado todos os riscos que ele tem naquele momento. Né? Então, às vezes, ele tem um risco clínico que demanda um outro tipo de atendimento. Aí tem que ser feitas as duas situações, primeiro o clínico e depois o outro. Que aí seria um pronto atendimento de saúde mental, né? Exatamente. Tá. Tiraria esse paciente da UPA, né, que faria uma outra rota com o SAMU, com as famílias, mas neste momento isso não está estruturado ainda. Isso é um segundo passo nosso. Tá.
A outra coisa que a Valéria pergunta é o seguinte, depois como vai ocorrer o processo de encaminhamento para as residências terapêuticas? Qual órgão vai fazer esse encaminhamento? É assistência social. Uhum. Né? Aí o sanatório tem os assistentes sociais que fazem o acompanhamento com a Secretaria de Assistência Social e aí é traçado esse movimento do paciente para as residências. Ou de volta para a residência dele, né? Uhum. Tá, nesse caso, a SEDES também que vai atuar com relação à situação de pessoas em situação de rua? Sim. Com transtorno mental? Sim. Aí é um trabalho conjunto, aí você tem que trabalhar saúde e assistência social, as duas secretarias. Uhum. Tá certo. Ok, então o sanatório espírita passa agora a ser gerido, né, pela Uniub, não é isso? Pela Uniub. Uhum. Tá certo. Já está funcionando já? Já está? Já, nós estamos hoje há quase 20 dias, acho que hoje estão fazendo 20 dias, e que já estamos lá e trabalhando para que tudo dê muito certo. Uhum. Nós fizemos, no primeiro momento, foi feito por parte da antiga gestão todos os desligamentos. A maioria do pessoal nós conseguimos reaproveitar, absorver na nossa equipe, foram recontratados pela SEU. Estamos trabalhando em cima das organizações de plano terapêutico, assistência médica, assistência multiprofissional, e estamos caminhando, confiando. Tá certo. Denise, muito obrigado pela entrevista, um bom dia para você. Obrigada para vocês também. Sucesso aí, Denise, nessa nova empreitada. Eu sei que você dá conta do serviço, você é boa de trabalho, né? Deu conta lá do Mário Palmeira, agora o sanatório, eu tenho certeza, vai ficar um show. Não te dou um ano para isso aí tá uma beleza. Vamos continuar o trabalho aí para não se perder o que já foi construído. É isso aí, vai melhorar bastante, tenho certeza disso, viu? Daqui a um ano você convida a gente pra gente ir ver, que eu quero voltar aí para dar uma olhada na evolução. Tá bom? Venha mesmo, venha visitar aqui. Tá combinado, certo. Um abraço. Denise, muito obrigado e bom dia. De nada. São 9 horas mais 26 minutos, então nós conversamos com a Denise, que é diretora administrativa lá do Mário Palmeira, do Hospital Universitário, que agora assume a gestão do Sanatório Espírita. 9h26 agora.